Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje eu quero falar com você sobre quais são os sinais, os indícios de que a consciência está despertando. A gente fala muito aqui no canal sobre o despertar da consciência ou expansão de consciência, também um processo chamado na espiritualidade de iluminação. Quando que isso acontece? Bom, eu acho muito interessante, principalmente essa palavra, esse termo, iluminação. Eu tô lendo recentemente, novamente, o livro que eu amo, O Poder do Agora. E nesse livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, esse livro maravilhoso aqui, ele fala que é um guia para a iluminação espiritual. Então, esse livro é um guia, é um passo a passo para você despertar a consciência ou chegar nesse nível que é chamado iluminação. Porém, o próprio autor do livro, Eckhart Tolle, ele fala que esse termo iluminação pode ser um termo que agrada ao ego. Por quê? Se alguém é iluminado, alguém é especial, alguém alcançou algo, sabe, uau, que os outros não conseguiram. Mas não é essa a intenção do livro. Não é essa a intenção desse vídeo também. Dizer que a pessoa que é o iluminado, que conseguiu despertar a consciência, expandir, já chegou no nível máximo da sua expansão, da sua evolução. Não é bem assim. A gente sabe que a vida é um espaço de tempo muito curto para que a gente possa dizer que conseguiu chegar aonde tinha que chegar. Como se a jornada da nossa existência tivesse início, meio e fim. E não tem, a vida não tem um fim. A gente vai continuar se expandindo de éons e éons de tempo, porque o universo nunca vai parar de crescer, de expandir. Então não existe um ponto final aonde chegar, mas existe sim uma evolução, uma expansão, uma melhora que nós devemos buscar alcançar. Porque quanto mais expandida, quanto mais desperta a consciência, melhor fica a nossa experiência temporariamente humana aqui, tanto com a gente mesmo, como com aqui, o outro, né? Que a gente chama de outro, que você vai aprender hoje que o outro não existe, tá bom? Então vamos lá, gente. Com base nisso, eu queria esclarecer para você e te dar alguns sintomas, alguns sinais de que a sua consciência está começando a despertar. Em que fase do despertar você está? Então eu te aconselho, quem sabe, pegar papel e caneta aí, para que você possa anotar aí as características do despertar da consciência, que acontece não assim rápido, a não ser que você seja o Eckhart Tolle, né? Autor do livro aqui, O Poder do Agora, que ele conta no início que realmente foi da noite para o dia em que ele teve uma experiência transcendental, onde ele conseguiu despertar a consciência, alcançar a chamada iluminação espiritual. Mas mesmo depois dessa experiência, ele ainda passou 2 anos, gente, dois anos sentado em bancos de praça, apenas no momento presente, no agora, até que ele se tornasse um mestre espiritual, como ele é hoje conhecido. Ele chegou a ganhar o prêmio de segunda personalidade espiritualista mais influente no mundo, perdendo só para o Dalai Lama, perdendo entre aspas, né? Porque ninguém perde para ninguém, não é isso. Mas assim, o Dalai Lama mais popular que ele, e depois veio o Eckhart Tolle. Então, o Eckhart Tolle realmente ele sabe o que ele está falando. Esse livro aqui eu amo muito. E aí eu tirei algumas características do que é o despertar da consciência. E não é que vai acontecer rápido. Claro que se você for uma pessoa como Eckhart Tolle, que eu acredito que já veio com essa missão, né, escrita no DNA dele, escrita na missão de vida dele,
Mas como a gente está aqui estudando e fazendo nosso trabalho de formiguinha, passo a passo estudando para a gente melhorar nossa vivência aqui nessa terra, então vamos ver quais são os sinais, as características de uma consciência desperta. Vamos lá. Sem mais delongas, os sinais do despertar da consciência. Anota aí. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a consciência, ela desperta quando verdadeiramente entende que ela é a causa de todas as manifestações. Então, a consciência só desperta quando entende que ela é a causa de todas as manifestações. O Neville Goddard era uma pessoa, ainda uma consciência que ainda está, né, presente através das suas obras, que falava muito disso, que a consciência é a causa última de todas as manifestações que chamamos de física, que o mundo exterior é apenas uma sombra, um reflexo do mundo interior, que aquilo que o homem, que a mulher, que a pessoa é, na sua consciência, ela vê os resultados na sua vida física, tá? Então vamos lá. Primeira característica, entender que a consciência é a causa de todas as manifestações. Então, quando você começa a conectar a consciência com a manifestação da sua realidade, a sua consciência, não a consciência do outro em si. Claro que cada um vai criar a sua realidade de acordo com o seu nível de consciência. Então, quando você começa a entender, existe uma relação entre a consciência e a manifestação da realidade. Então, você começa a compreender isso. E isso aconteceu, gente, comigo. Porque eu passei a vida inteira nas minhas crises filosóficas buscando, frequentando igrejas, lendo livros, filosofias e tudo mais, tentando encontrar o sentido da vida, saber o que eu estava fazendo aqui, quem é Deus, quem sou eu, para onde vou. E esse tipo de coisa, eu fiquei muito tempo mesmo pesquisando. Então, eu achava que existia uma igreja com um dogma que era o certo e os outros todos errados. E aí, quanto mais eu mergulhava naquele novo dogma, mais evidências eu tinha de que aquilo realmente era daquele jeito, de que a vida realmente era justificada, explicada por aquele dogma. Até que chegava um momento em que algumas coisas não se encaixavam, eu já não me sentia satisfeita com aquilo e eu mudava para outra igreja, para outra filosofia, para outra religião, e eu fiquei assim por muitos anos. Até que eu encontrei, né, o livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, aonde o Dr. Joseph Murphy explicava que o nosso subconsciente, que entenda-se como consciência, está criando nossa realidade, que aquilo que cai no subconsciente se manifesta como sendo a nossa verdade no nosso mundo, na nossa experiência. Então, por isso que várias pessoas tinham experiências diferentes, vivendo realidades diferentes. E uma dizendo, não, a minha verdade é a verdade porque eu tô vendo, eu tô vivenciando, eu tô sentindo isso, claro, porque o seu subconsciente está criando a sua realidade. Então aí eu comecei esse primeiro passo, comecei a entender, é verdade, realmente o que cai no subconsciente é o que a gente vê na matéria. Eu comecei a relacionar. Então, esse livro me ajudou muito a ter esse primeiro insight de que a consciência é a responsável pelas manifestações, de que existe ali uma ligação entre a consciência de cada pessoa e a realidade que aquela pessoa vive. Então, antigamente eu acreditava que não, que a cabeça era uma coisa e o que se manifestava fora está fora e não tem nada a ver. Então, quando você começa a ter esse senso, sabe, de pensar, a consciência tem algo a ver com a matéria. Aí você já começou o despertar da consciência. Você já passou por essa primeira etapa? Escreve aqui nos comentários se você já passou por essa primeira etapa aí, porque esse é o passo inicial de um desperto, de alguém que está despertando a sua consciência. É entender a relação entre a consciência e as manifestações. Entender que a consciência é a causa
daquilo que a gente chama de matéria. Vamos lá para o outro sintoma ou sinal de despertar da consciência. Quando você sai da frequência da vítima. Quando você sai da frequência da vítima. O que é a frequência da vítima? A gente sabe que, segundo a física quântica, segundo a espiritualidade, nós somos energia vibrando em diferentes frequências. E quando a pessoa ela não entende aquele primeiro passo que a gente falou aqui, de que a consciência dela é a causa das manifestações na vida dela, ela vibra em que frequência? Na frequência da vítima. Se não foi minha consciência que criou essas manifestações, foi alguém que criou. Então, se alguém fez isso a mim, logo alguém me vitimizou. Então, eu fico procurando culpados fora de mim. Eu fico acusando as pessoas. Eu fico me vitimizando, dizendo que me enganaram, que me roubaram, que me passaram para trás, que não gostam de mim. Você já viu? Claro que muitas pessoas não gostam disso. Eu não sou de me fazer de vítima. Ninguém gosta, as pessoas ficam bravas quando você diz sobre frequência da vítima. Elas dizem assim, não, eu não sou de me fazer de vítima, não. Mas foi fulano que fez isso comigo, sim. E olha que eu não sou de me fazer de vítima. Quando eu publico vídeos como a lei do reflexo, tem um vídeo também que eu falo sobre pessoas tóxicas, entre aspas, que a gente sempre vê que o outro é tóxico, que o outro está fazendo mal comigo, que o outro está sendo injusto comigo, que o outro sempre é o outro. Então, a gente não percebe que quando a gente foca a culpa no outro, a gente está se vitimizando. E aí, geralmente, tem pessoas que falam, não, eu não aceito isso, não. O outro é o outro. Eu não sou de me fazer de vítima. Mas, quando a gente fica encontrando culpados fora de nós, a gente está se colocando em frequência de vítima assim. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas até levantam bandeiras que ajudam as outras pessoas a se verem como vítimas. Então, assim, tudo que te leva a se entender e a se identificar como sendo uma vítima, seja do que for, de quem for, então isso não está contribuindo para a sua expansão de consciência e seu despertar, porque está tirando de você o poder. Quando nós vibramos em frequência de vítima, nós estamos dando o nosso poder para aquela pessoa que nós consideramos o nosso agressor. É claro que isso não quer dizer que a pessoa está certa e você sempre errado, que todo mundo que me fizer alguma coisa desagradável está certo e o problema sou eu. Não quer dizer exatamente isso, que tire a culpa, tire a culpa da outra pessoa. Quer dizer que apenas que eu posso consertar essa situação dentro de mim, para que então eu veja como vai ser consertado fora de mim, tá bom? Então, é isso. O despertar, uma consciência desperta, ela não fica se vitimizando, ela não vibra em frequência de vítima, ela evita discursos de vitimismo. E outra característica que é bem parecida com essa também, ela para de procurar culpados. Ela para de procurar culpados. Quando você elimina essa característica anterior, você já elimina essa que eu estou falando agora, que é procurar culpados. Então, você já viu a pessoa que vive procurando culpados? Procurando, todo mundo é culpado por alguma coisa na vida da pessoa. Então, é uma consciência que não entendeu ainda, não despertou ainda de que ela é a causa das manifestações. O que são as manifestações? A presença de uma pessoa na sua vida, a presença de uma situação ou circunstância. Então, existem várias causalidades. No Kybalion, fala sobre a lei da causa e efeito, também conhecida como lei das causalidades. Eu gosto mais de chamar ela de lei das causalidades porque não existe só a causa da nossa consciência, claro. Existem causalidades, quando você estuda o Kybalion, as 7 leis herméticas, quando você chega nessa parte das causalidades, você vai ver que existem causalidades externas e internas. Mas as causalidades internas,
que dizem respeito à nossa consciência, elas são muito mais fortes do que as causalidades externas, que são aquelas pessoas que contra tudo e contra todos, entre aspas, né? Contra tudo e contra todos. Digamos assim, a situação da pessoa não era favorável em nada para ela, a situação externa, mas a consciência dela e a vontade e a garra de vencer era tão grande que a causalidade interna saiu derrubando todas as barreiras visíveis e possíveis na vida dela e contra todas as expectativas do mundo exterior, aquela pessoa consegue vencer, consegue superar os desafios. Isso é quando a causalidade interna, que é uma vontade muito forte de vencer da pessoa, ela é mais forte do que a sua situação, do que a genética, do que a sua situação social, do que as crenças aonde ela foi criada, do que o mundo pode estar desabando, mas quando ela desperta dentro dela, a sua causalidade interior, a sua consciência, não importa como o mundo está fora dela, ela faz a coisa acontecer. Mas não são todas as pessoas que têm esse nível de consciência para conseguir superar as causalidades externas, tá? Então, a pessoa que vive procurando culpados, que nunca assume responsabilidade, ela não é uma pessoa de consciência desperta ainda tem um longo caminho pela frente. E aí me lembra bastante um dito chinês, que eu já até publiquei no nosso Instagram, segue lá porque tem muito conteúdo no Instagram, que diz o seguinte: aquele que fica culpando os outros tem um longo caminho pela frente. Aquele que culpa a si mesmo chegou na metade do caminho, mas aquele que a ninguém culpa já chegou lá. Entendeu? Não quer dizer que você vai se culpar, não quer dizer que você vai culpar o outro, mas aquele que fica procurando culpados fora de si ainda está muito longe, ainda tem um grande trabalho pela frente. Mas eu tenho certeza que se você está aqui nesse vídeo, você já está no mínimo, na metade do caminho, tá? Mas o meu desejo não é que você se culpe, nem culpe os outros, porque não devemos culpar a ninguém. As causalidades são muito maiores do que a nossa consciência temporariamente humana pode compreender. A gente só vê os efeitos, a gente entende os efeitos, mas a gente não compreende ainda e não conhece ainda, porque nossa consciência, ainda logada nesse avatar físico, não teria capacidade de entender todas as causalidades envolvidas num efeito que é percebido. Eu gosto de dizer que é como um bordado. Sabe aquele bordado antigo que se faz com agulha e linha colorida? Atrás você não entende nada. Você só vê um monte de fios entrelaçados que não formam nada, coisa alguma. Mas quando vira o bordado do lado que a pessoa que está bordando está vendo, você entende, ali tem uma flor, tem uma folhinha, tem alguma coisa, você vê as formas. Nós, enquanto temporariamente humanos, estamos vendo o bordado de Deus, do todo, pelo lado do avesso. Não entendemos nada, ficamos brigando, não sabemos para que servem aqueles fios que parecem um caos, uma bagunça. Mas o todo, a nossa centelha divina, o nosso eu superior, de todos nós, está entendendo para que cada coisa que está acontecendo. Ela entende as causas, não só os efeitos, tá bom? Vamos lá? Outra característica, quando a consciência para de procurar salvadores externos. Exatamente. Quando a consciência para de procurar salvadores externos. Quando você para de ficar esperando que alguém venha te salvar. E é interessantíssimo que isso é ensinado para todos nós em todos os lugares. A gente acha, no início a gente coloca nos nossos pais a figura de salvação, de proteção, de acolhimento. Quem tem que dar para nós as coisas são nossos pais. E aí passa-se isso para os nossos professores, passa-se essa responsabilidade para os nossos líderes religiosos e passa-se essa responsabilidade até para as divindades, até para Deus, que são várias as divindades. Aí você recorre a deuses fora de você.
No livro de Mirdade, que é um dos livros que eu amo tanto, vocês sabem, esse livro me ajudou muito a despertar a consciência. Nesse livro fala exatamente sobre isso, que o homem, o ser humano, projeta sombras de si mesmo e diante dessas sombras ele se curva e as adora, criando assim os deuses. Então ele explica que as figuras mitológicas, as figuras de divindade foram criadas dessa forma, como uma projeção da sombra dos próprios seguidores que criaram para si deuses, que eles acreditam que está fora deles e que pode salvá-los. Eles não veem que eles têm o poder para se salvar. Não, eles querem que alguém fora deles salve. Me salva, me salva. Até vi uma charge em que aparece uma pessoa, né, se afogando e dizendo: alguém me salve, por favor, alguém. Aí aparece uma mão e puxa a pessoa. Aí no segundo quadradinho, essa mão, sou eu mesmo. Então é você que vai se salvar. Aí o que é que acontece? Quando você não transfere para uma divindade a salvação, você vê um Deus maior que você transfere para Deus aquela visão de pai e de mãe, e você acredita que se não for uma divindade fora de você para te salvar, você não vai conseguir se salvar. Ou transfere para algum guru ou mestre espiritual. Uma das coisas que eu sempre falo muito, muito, muito aqui no canal, nos meus cursos, para os meus alunos, eu gosto da palavra facilitador. Facilitador até mais do que professor, apesar de que professor, mestre são termos utilizados e assim, não sou contra esses termos, eu sei que o pessoal usa, mãe, minha mestra, eu mesmo falo que o Neville Goddard é um mestre para mim, mas eu entendo como facilitador, eu estou para facilitar. O Neville Goddard, os outros grandes mestres aí, como Eckhart Tolle, que eu acabei de citar do Poder do Agora, são facilitadores, são pessoas que estão nos ajudando, nos mostrando, são como centelhas, são como feixes de luz ali na escuridão do autoconhecimento, que nos ajudam, mas não são os nossos salvadores. Então, eu sempre falo assim, quando eu recebo algumas mensagens tipo, Mai, eu preciso saber da sua opinião sobre XYZ. Aí, o que você acha do fulano de tal? O que você acha dessa nova técnica? O que você acha? Então, sim, é uma vontade muito grande de entender, de saber, de ter uma validação da parte de A ou de B. Então, quando a gente tá ainda nesse nível, claro que é legal a gente saber o que a pessoa que a gente admira acha, isso é legal saber, mas não quer dizer que você tem que guiar toda a sua vida como uma doutrina, por aquilo que eu falo, por aquilo que Saint Germain fala, por aquilo que qualquer outra consciência fale, seja quem for. Né? Você tem que entender que dentro de você estão todas as respostas. Quando você entender que a sua centelha divina, o seu eu superior, é o seu salvador. A consciência crística que mora em você e está talvez crucificada, precisando ser ressuscitada, essa consciência crística é o teu salvador. E esse Salvador só vai ressuscitar quando a sua consciência despertar por completo. Então, você vai entender que tudo está dentro de você, que as respostas que você procura, as mais importantes, estão dentro de você. A opinião que você mais tem que ouvir é da sua centelha divina. Porque se eu começar eu vou começar o quê? Criar uma religião, criar uma seita, entendeu? Olha, é o que eu falo que vocês têm que seguir. E é por isso que tá cheio, até mesmo dentro da espiritualidade, tá cheio disso. De pessoas, olha, aquele é o mestre guru e vamos todo mundo seguir igual o velhinho que ele fala. É legal a gente estudar o que um mestre, o que um guru fala, é legal, mas lembre-se sempre, o seu salvador é a sua consciência. Analise todas as coisas, ouça todas as coisas,
Mas se aquilo não entrou na sua consciência, você não entendeu ou tal, não quer dizer que aquele mestre é ruim. Quer dizer que aquilo não se encaixou para a sua experiência, da sua consciência, ou talvez não foi o tempo. Porque quando eu comecei a estudar, por exemplo, Abraham Hicks, tinha coisas que eu não entendia na época, que aquilo não encaixava, mas eu continuava estudando e eu ia deixando de lado essas outras coisas. Quando passou algum tempo em que eu já estava num outro nível de consciência, eu fui ouvir a mesma palestra e eu entendi diferente, entendi melhor. Mas sempre colocando que o meu Salvador, a minha salvação é a minha consciência, é o eu sou, a presença eu sou dentro de mim, tá? Então, essa é uma das características. Outra característica, ou outro sinal do despertar da consciência, quando para de se ver separado do outro. Quando a consciência para de se ver separada do outro. Quando você entende que o outro não existe, que o outro é um reflexo de quem você é. Isso a gente vê muito claro sendo explicado no livro Poder do Agora, que eu acabei de indicar para vocês, no livro Despertar da Consciência, do Neville Goddard, também no livro de Mirdade e muitos livros de espiritualidade explicando que o outro é um reflexo do nosso padrão de consciência. A forma que o outro vai te tratar. Outro livro que fala muito bem sobre isso é o livro Sete Fala a Eterna Validade da Alma. Tem até uma parte em que Sete diz assim: se você acredita que o mundo é hostil, que as pessoas são grossas, são ignorantes, que não gostam de você, que te tratam mal, é isso que as pessoas vão fazer com você. Não porque as pessoas de fato são assim, mas porque você acredita que a vida é assim, que a vida é uma selva de pedra, que a vida é uma luta, é uma selva, que tem que lutar muito, que as pessoas não gostam de você. Já viu isso? Você já viu aquela situação em que, fulano me olhou, eu vi o jeito que me olhou. Me olhou com certeza porque já está me julgando. Me olhou com certeza porque já está me condenando. Né? A pessoa já está ali julgando. E às vezes a pessoa nem está pensando nisso. Ela fez uma cara feia porque era outra coisa que estava na cabeça da pessoa. Mas aquela consciência que acredita que o outro é o outro e eu sou eu, ela vai ver o mundo da forma que ela acredita que o mundo é dentro dela. Então, o Neville Goddard é um que fala que a vida dá ao homem tudo aquilo que ele dá a si mesmo. Então, se você acredita que as pessoas são hostis, que não gostam de você, gente, é impressionante. Eu era desse tipo. Acreditava que tinha muitas pessoas da minha família que não gostavam de mim, que eu chegava no lugar e, olha, aquele pessoal ali me despreza, não gosta de mim. E quanto mais eu acreditava nisso, mais evidências disso eu tinha. E aí eu agia estranho, aí a pessoa percebia que eu estava agindo estranho e, lógico, eu agia estranho de volta. Então, assim, é um reflexo. Quando a consciência ela entende que o outro é um reflexo dela mesma, então ela vai fazer o quê? Tentar mudar o outro? Não, ela muda a ela mesma. Aí o outro se torna um reflexo dela mesma, tá? Vamos lá, porque tá ficando longo esse vídeo. Quando a consciência para de acreditar no lá fora. Então, quando a consciência para de acreditar no lá fora. O mundo lá fora, mundo externo. A gente tem que compreender, para o despertar da consciência, uma consciência desperta entende que o mundo à nossa volta, as circunstâncias, as situações, as vivências, as pessoas que chegam até nós, na nossa esfera pessoal, é um reflexo do nosso mundo interior. E na esfera coletiva, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no país, tudo isso é um reflexo da somatória de como estão as consciências que vivem naquela localidade. Então, soma todas as consciências que habitam o Brasil. Então, vai gerar uma espécie de egrégora que vai, por sua vez, gerar
as calamidades, todas as situações que estão acontecendo. Agora, se a maioria das consciências que habitam aquela localidade forem consciências que têm a paz interior, que são amáveis, que têm consciência desperta, naturalmente, normalmente, a vivência naquele bairro, naquela cidade vai ser muito mais agradável. Então, por isso que se fala em transição planetária, em elevação da vibração do planeta Terra, em conscientização da sociedade. A consciência coletiva, significando o pensamento coletivo, juntando todas as pessoas, o que elas pensam, cria a realidade física que todos experimentam. Então, assim, mesmo que eu pense melhor, positivo e tudo mais, é claro que eu vou morar num país, numa cidade, no planeta Terra, né? Onde as consciências ainda não estão bem despertas, estão despertando. Então eu vou sentir no meu mundo físico, no meu mundo pessoal, eu vou ter uma realidade agradável e tudo mais, mas na minha realidade mais ampla, em termos de país, por exemplo, em termos de planeta Terra, por exemplo, vai ser uma outra realidade, porém, eu vou estar protegida pelo meu campo eletromagnético que está vibrando em positividade. Então, se todas as consciências entendessem isso, elas iam mudar nelas aquilo que elas querem ver mudando no mundo. E é por isso que o Gandhi falou, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Enquanto as pessoas não entenderem a profundidade dessa frase de Gandhi, o mundo não vai mudar. Então, só existe guerra fora de nós porque existe guerra dentro de nós, tá? Então, a consciência que despertou, ela entende a relação entre o mundo que ela chama de lá fora e o mundo interior. Então, vamos lá. Quando reconhece que tudo é um reflexo do seu estado de consciência, quando entende a própria responsabilidade. Essas outras duas aí é apenas um complemento desse último que eu falei, sobre você entender que o lá fora não está separado de você, né? Que o outro não está separado de você. E aí eu acho muito legal quando eu li o livro Limite Zero, do Dr. Joe Vitale com o Dr. Hyu Lin, sobre o Ho'oponopono, a história do Ho'oponopono. Quando o Dr. Hyu Lin, psicólogo, PhD, chegou naquela instituição onde tinham pessoas cometido crimes e essas pessoas que cometeram crimes, elas foram diagnosticadas com distúrbios mentais. Então, como a justiça viu que elas cometeram os crimes por conta do seu estado mental, elas foram colocadas nesse lugar diferenciado. Só que era um lugar de energia muito pesada, onde os presos eram muito violentos, onde quem trabalhava lá vivia faltando porque a energia era muito pesada e eles tinham muito medo dos presos. E o Dr. Hyu Lin chegou no meio desse caos. E aí ele fazia o Ho'oponopono como se ele estivesse assumindo a culpa daqueles presos ali, né? Então ele limpava nele as memórias imperfeitas que ele via se manifestando nos presos. E ele fazia o Ho'oponopono com as 4 frases: sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, para a divindade, reconhecendo que o lá fora é um reflexo daquilo que está dentro dele. Então ele entendeu, ele assumiu a responsabilidade diante da divindade por todas as memórias imperfeitas e pensamentos incorretos que se manifestaram na vida daqueles presos como aqueles crimes e aquele comportamento que eles tinham. Então ele começou a limpar nele, no mundo interior dele, aquilo que ele estava vendo no mundo exterior, no mundo daquilo que ele chamava de o outro. Então, quando ele fez isso, limpando nele, assumindo nele a culpa do outro, ele então entendeu que ele e o outro são um só, que o todo é tudo que há. Então, aí vem a maior evidência de uma consciência desperta, entender a unicidade do ser, que o outro não existe, que o lá fora não existe, que nós somos todos conectados e que quando eu limpo em mim as memórias imperfeitas, eu limpo no outro. Então é limpando em mim, né? Então, o que aconteceu depois, sem que o Dr. Hyu Lin entrasse em contato com esses presos,
eles foram curados. O comportamento mudou, a mente deles mudou. Então, isso tudo está lá no livro Limite Zero e mostra exatamente na prática que nós somos todos um. Então, a consciência que despertou, ela tem essas características, gente. Então, sempre que eu vejo alguém falando, principalmente nessa questão do outro, a pessoa não aceitar que o outro não existe. Ela quer culpar o outro, ela diz, Deus me livre, eu não vou assumir a culpa do outro, não. E o que foi que Jesus fez? Ele não fez exatamente isso? Ele assumiu a culpa de um planeta inteiro nele mesmo e se colocou diante de Deus, da fonte criadora e dos homens. Ele assumiu aquela culpa, foi um Ho'oponopono. A imagem de Cristo na cruz é um Ho'oponopono. Me lembrou muito a história do Dr. Hugh Lin, que assumiu toda aquela culpa, assumiu toda a responsabilidade pelos crimes que aqueles detentos tinham cometido e limpou nele, diante da divindade. Ele, divindade, limpa em mim as memórias imperfeitas que me conectam. Aí ele dizia o nome do paciente. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, te amo. Ele fez isso para cada paciente. Então, se você tem um problema com alguém, oração do Ho'oponopono, porque enquanto você achar, o problema é o outro é o outro que é o outro, então você ainda não entendeu a parte principal do despertar da consciência, que nós somos todos um. Não é para culpar a si mesmo e nem ao outro, mas a ninguém culpa. Lembra do provérbio chinês que eu acabei de falar aqui nesse nosso vídeo? Bom, gente, foi um vídeo um pouco longo, mas tem várias características aí, porque eu sei que a maioria das pessoas que seguem aqui o canal está nessa jornada de expansão de consciência, de despertar espiritual. Então, isso que se chama iluminação, que o Eckhart Tolle fala no livro dele Poder do Agora, nada mais é do que isso, do que você entender que todos somos um, você vai se identificar com a centelha divina que existe em você e você vai começar a identificar a centelha divina que existe além do nome e da forma das outras pessoas, que você diz que são separadas de você, mas nós estamos todos conectados, somos todos um, somos uma única alma coletiva, que está se expressando de uma forma coletiva, tá bom? Então é isso, minhas centelhas queridas, deixa aqui nos comentários como é que tá a sua jornada, algumas das características aí você já consegue identificar em si mesmo? Continua aí firme e forte nos estudos, pedindo orientação do Salvador interior que está dentro de você. Tá bom? E eu tenho certeza que a resposta virá para você. Grande beijo da minha centelha para a sua.